Boa tarde a todos. Boa tarde aos membros da mesa. Sejam todos bem-vindos. É uma honra participar da primeira semana de mobilização do Fórum Social Mundial Direito e Justiça. Bem, eu me chamo Genife Pérez de Oliveira, eu sou professora do Instituto Federal do Acre, sou coordenadora do projeto Conscientize-se. Nessa tarde, eu estarei aqui como mediadora dessa mesa. Mas antes de darmos início ao nosso evento, eu gostaria de passar alguns informes. Aqui, disponibilizado no chat para vocês, existe uma lista de frequência para aqueles que já se inscreveram no evento. Aqueles que ainda não se inscreveram, o link de inscrição está disponível, vocês podem realizar a inscrição e depois preencher a lista de frequência para que sejam disponibilizados os certificados. Gostaria de informá-los também de que o Fórum Social Mundial prevê um evento para ocorrer no ano de 2022, e aquele que tiver interesse em colaborar e em entender mais sobre o Fórum Social Mundial pode estar entrando em contato pelo e-mail que também disponibilizamos aqui no chat, aqui na página. E aqueles que tiverem interesse em colaborar também com o Fórum Social também tem um Pix, né, que está disponibilizado aí para que vocês tenham acesso. Bem, agora sim, vamos dar início, né, às nossas explanações na mesa, que tem como tema dignidade animal e cidadania humana. Qual a relação com a pandemia? Para debater os temas conosco, hoje nós temos aqui presentes a Vanessa Negrini, que é doutora em Políticas de Comunicação, coordenadora executiva do Núcleo de Estudos sobre os Direitos Animais e Interseccionalidades, da Universidade de Brasília. Tatiane da Silva, que é professora do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Acre, bióloga, doutora em Fisiologia e Bioquímica de Plantas e membro do projeto Conscientize-se. Arthur Regis, doutor em bioética, autor de alguns livros que tratam da temática dos direitos dos animais e coordenador do Observatório de Direitos dos Animais e também pesquisador do Núcleo de Estudos dos Direitos dos Animais. Maria Lígia Ueno, que é advogada, é membro da Comissão de Defesa dos Animais na UAB do Acre e colabora no projeto Conscientize-se também do IFAC. Gostaria muito de agradecer aos doutores por estarem aqui conosco hoje, colaborando neste evento. Gostaria de dizer que se alguém que está aqui presente tiver alguma pergunta, quiser direcionar para algum dos nossos palestrantes, que pode deixar disponível aqui no chat, que ao final nós tentaremos responder de acordo com o nosso tempo disponível. Bem, doutora Vanessa, falar de cidadania humana enquanto um princípio constitucional é também compreender que isso não pode estar dissociado da busca pela dignidade aos animais? Gostaria de ouvi-la. Obrigada, Janifer. Boa tarde a todos e todas. Quero começar agradecendo imensamente aos professores José Geraldo, Eduardo Xavier e Sabrina Cassol, do Grupo Direito Achado na Rua, pela incrível oportunidade dessa mesa sobre direitos animais aqui nos preparativos do Fórum Social Mundial, compreendendo a importância do tema para a realização de uma sociedade mais justa, solidária e democrática. E saúdo aos demais colegas desse painel, né, a presidenta da mesa, que aceitaram a honra dessa tarefa, e já agradeço aqui também aos trabalhos técnicos da Flávia. A tragédia sanitária que nos abate, causada por uma zoonose que já matou mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo, sem dúvida nenhuma, coloca em evidência que falar de direitos animais, ele hoje em dia é essencialmente falar de direitos humanos. O novo agente do coronavírus nos impele ao reconhecimento da interdependência de todas as coisas vivas e nos leva a refletir sobre a relação entre animais humanos e não humanos.
Relatório da ONU para a Agricultura e Alimentação de 2013 já indicava que ao menos 70% das enfermidades que apareceram desde a década de 40 tiveram origem na exploração animal. A expansão agrícola, a interatividade entre animais humanos e não humanos fizeram com que essas novas doenças surgissem e se espalhassem rapidamente. HIV, doença da vaca louca, ebola, síndrome respiratória aguda grave, gripe suína, gripe aviária, são apenas alguns exemplos. A Covid-19 é só mais um capítulo dessa história, um trágico capítulo. No seu livro Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, o historiador israelense Yuval Harari, ele mostra que hoje mais de 90% dos animais com alguns quilos, ou eles são humanos, ou eles são animais domesticados pelos humanos para o seu uso. Em toneladas, nós somos 700 milhões de toneladas de animais domesticados, bois, porcos, galinhas, nossos cães, gatos, né? 300 milhões de toneladas de humanos e sobram apenas 100 milhões de toneladas de animais selvagens. Vocês conseguem perceber o enorme desequilíbrio que esses números revelam? Isso significa que os animais humanos e os animais que os humanos elegeram criar, seja para explorar e comer, no caso dos animais de produção, ou amar, né, quando se trata aí dos animais de estimação, os pets, né? Esses animais, eles dominam todo o cenário terrestre em detrimento de todos os demais seres. E isso traz consequências desastrosas para a natureza, favorecendo aí a criação de um ambiente fértil para a propagação de novas doenças. De acordo com a FAO da ONU, em 2019, em todo o mundo, nós matamos pelo menos 80 bilhões de animais terrestres para alimentação de humanos e dos seus animais de estimação. Eu vou repetir, gente, não está errado, é isso mesmo. 80 bilhões de animais. Considerando que a população mundial hoje é de quase 8 bilhões de pessoas, isso significa que anualmente nós matamos um número de animais terrestres equivalente a 10 vezes a quantidade de humanos. E isso, eu não estou aqui nem considerando a quantidade de peixes mortos, porque aí o número é muito pior, né? A gente tem uma estimativa de 787 bilhões a 2,3 trilhões de peixes abatidos todos os anos. Percebem a gravidade desses números? Percebem o imenso desequilíbrio ecológico e o potencial pandêmico de todas essas mortes? Mas, para além do sofrimento animal, essa alimentação carnista, ela pode acabar representando uma redução da oferta global de alimentos. Porque, na verdade, é preciso gastar muito alimento, que poderia ser utilizado para nutrir diretamente vários humanos, para produzir um pouco de carne. Em 2013, o Gary Francione publicou que para cada quilo de proteína animal produzido, os animais consomem quase 6 quilos de proteína vegetal. Com isso, mais de 40% dos grãos mundiais são dados para alimentar os animais de abate. E a pressão pelo consumo dessa proteína animal tende a só aumentar nos próximos anos, em virtude de dois movimentos: o aumento da renda da população e o crescimento natural da população mundial. Segundo a FAO, nós teremos um acréscimo de mais 2 bilhões de pessoas até 2050. E à medida que as populações elas vão se tornando mais ricas, mais urbanizadas, elas vão demandando cada vez mais alimentos de origem animal, agravando ainda mais essa situação. Em um mundo em que antes da Covid-19, cerca de 690 milhões de pessoas já passavam fome, a urgência de adoção de uma dieta abolicionista, ou seja, livre da exploração animal, já não é mais um projeto utópico de quem ama os animais. Ela se tornou uma questão de sobrevivência para todos. De acordo ainda com a FAO, a pandemia pode adicionar mais outras 130 milhões de pessoas a essa situação de fome crônica em todo o planeta. Além disso, outro aspecto não menos importante a ser considerado, em que a violação dos direitos animais traz consequências também para a vida humana, trata-se da disponibilidade de água. Em um mundo em que, segundo a ONU, 2,2 bilhões de humanos não têm acesso à água regularmente, item que é
primordial, essencial para o combate ao coronavírus. Quase 90% da água doce consumida, ela é utilizada na produção agrícola, em especial aonde? Na pecuária. Para produzir 1 quilo de carne, são necessários 15 mil litros de água. É uma média mundial. Para produzir 1 quilo de trigo, por sua vez, são necessários apenas 900 litros de água. Ou seja, a adoção de uma dieta abolicionista, livre da exploração animal, significa também maior disponibilidade de água para todos. Com mais de 15 livros publicados, o escritor científico David Kahneman chama atenção para o fato de que nós somos hoje quase 8 bilhões de humanos vivendo em aglomerados populacionais cada vez mais densos, viajando muito, com muita rapidez. E aí, atividades como o desmatamento e a caça forçam o nosso contato com os animais selvagens, que podem carregar infecções. E assim, se um vírus for transmitido de um animal para humano e depois se propagar entre os humanos, as chances de infectar um número elevado de pessoas e circular em todo o mundo, num período muito curto de tempo, é enorme. E foi exatamente isso que aconteceu agora com a atual pandemia. As pesquisas iniciais indicam que o coronavírus migrou de um morcego para um pequeno mamífero, né, o pangolim, depois deste para os humanos e, por fim, de humanos para outros humanos, circulando na velocidade aí das nossas tecnologias, né? Para o biólogo evolucionista Rob Wallace, ele que já foi consultor da ONU, do Centro de Prevenção de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, as pandemias, elas não são simplesmente acidentes da natureza, mas elas são, sim, efeitos programados da maneira como nós passamos a criar os animais para consumo nos últimos, aí, pelo menos 40 anos. Gente, quem já teve a oportunidade de ir numa granja, numa fazenda industrial de produção de carne, sabe do que a gente está falando. São milhares, bilhões de animais confinados, muitas vezes impedidos de dormir, comendo 24 horas por dia para engordar, né? E para ir para o abate numa velocidade cada vez mais rápida, em função do lucro. O Wallace explica que, em condições normais, há um limite natural para a virulência dos patógenos. Imagina você, se você é um patógeno, você não vai querer matar o seu hospedeiro antes de poder infectar o próximo, ou isso iria destruir sua própria cadeia de transmissão. Mas o que acontece quando você, patógeno, percebe que o próximo hospedeiro está chegando cada vez mais cedo? O patógeno, ele pode se tornar virulento à vontade, porque o próximo hospedeiro já está ali, disponível. E é exatamente isso que a indústria capitalista da produção animal acaba fazendo. Desde a década de 70, a produção pecuária intensiva se espalhou pelo planeta. São bilhões de aves, bois, porcos, tudo amontoado, produzidos em monoculturas, compartilhando raça, idade, sistemas biológicos, numa ecologia quase perfeita para a evolução de várias cepas virulentas. Aos olhos da natureza, cuja lei mais importante é o equilíbrio na diversidade, isso é um verdadeiro banquete irresistível aos micro-organismos. À luz desses dados, individualmente, cabe a cada um de nós repensar nosso consumo, nossas escolhas alimentares, sabendo que uma dieta abolicionista salva não apenas bois, porcos, frangos, peixes, mas também os animais humanos. Coletivamente, nos impõe a urgência de questionar o sistema capitalista de exploração animal. Pensar na emergência de modelos sustentáveis de produção de alimentos, com ampliação da agricultura orgânica, integração com sistemas agroflorestais, com a produção de diversidade de culturas, o que naturalmente equilibra a ecologia do meio. Por fim, nos impõe a tarefa de pensar e agir politicamente. Pois para realizar as mudanças necessárias, precisamos eleger líderes comprometidos com a defesa de todas as formas de vida. Pois se tem uma coisa que nos ensinou o coronavírus, é que ou vivemos de uma forma mais harmônica com todos os seres do mundo e a natureza, ou não viveremos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Vanessa, pela importante explanação. Agora eu gostaria de ouvir da doutora Tatiane
Uma questão muito importante, doutora Datiane, do ponto de vista da ciência, é que nós, os Homo sapiens, nós evoluímos a partir de um ancestral comum, né? Mais especificamente um primata, que é um animal. Eu gostaria de ouvir da senhora, né, como que a nossa espécie, ela se relaciona até hoje com outras espécies. Olá, primeiramente eu agradeço pela participação nesse evento que é reconhecido mundialmente. É uma grande satisfação e uma grande responsabilidade participar de um evento de tamanha dimensão. A fala da colega Vanessa foi extremamente pertinente e acaba que enfatiza alguns aspectos da minha fala também em relação a essa ancestralidade em comum. Bom, primeira coisa, eu acho sempre bom a gente fazer uma reflexão no que se diz a nos considerarmos uma espécie tão superior. O coronavírus, que é um organismo que nem mesmo célula tem, dentro da comunidade científica ainda existe esse impasse, se consideramos vírus seres vivos ou não, pelo fato de não possuírem célula. Então, ele mostra um vírus, algo que nem tem, não possui célula, e causou uma pandemia mundial, onde todo mundo teve que se ajoelhar perante a gravidade do vírus, e aí fortalecendo a nossa fragilidade, né? O Homo sapiens, que se considera tão superior a todas as formas de vida, pode simplesmente desaparecer devido a uma infecção causada por um vírus. Um outro fator, no que se refere à espécie, é algo, às vezes, complicado da gente definir espécies. Imagina que nós, humanos, nem somos capazes de sobreviver sem a flora intestinal que habita o nosso intestino, que tem uma série de funções. Então, a gente pergunta, o que é mesmo o Homo sapiens? Não é possível vivermos sem a flora intestinal. Inclusive, quando temos as situações de infecções por bactérias causadoras de doenças, tomamos antibióticos, repomos a flora, para que possamos, então, regular o funcionamento do nosso metabolismo. Então, essas duas reflexões eu acho interessante. Bom, quanto à nossa ancestralidade em comum, eu vejo que, primeiramente, toda a nossa fala, todas essas questões que nós viemos discutindo, ela passa pela questão de uma educação não reflexiva, que não nos faz enxergar todas as formas de vida. Estão interligadas. Eu acredito, para mim, como professora de biologia, dentro da biologia, eu acredito que os temas mais importantes são os mecanismos que levaram à origem da vida no planeta, assim como a diversificação das espécies através do processo de evolução mediado pela seleção natural, onde, então, ocorre a diversificação de todas as formas de vida. Então, eu acredito que essa questão do surgimento da vida é algo que tem que ser muito bem enfatizado para que os estudantes compreendam que esses foram mecanismos que realmente aconteceram. E aí, juntamente, integrando os conhecimentos na área de química e de física, para a gente compreender todo esse processo. Bom, gente, como vocês percebem, a minha cachorrinha Jujuba, ela também está querendo participar do evento. Ela está aqui se posicionando. Bom, mas vamos lá. De maneira bem simples, a vida no planeta Terra surge em torno de 3,8 bilhões de anos, onde, então, a gente vai ter a transição de moléculas inorgânicas, originando moléculas orgânicas. A partir dessas moléculas orgânicas bem simples, temos o surgimento das primeiras células. A partir daí, células bem simples, parecidas com as células bacterianas atuais, vão surgir células mais complexas, as eucarióticas, que, inclusive, formam o nosso corpo. De células eucarióticas, nós vamos ter a transição da unicelularidade para multicelulares, de seres unicelulares para seres multicelulares. Isso onde? Nos mares e oceanos primitivos da Terra. Daí, em seguida, a gente vai ter, então, o início do surgimento de organismos cada vez mais complexos, culminando com o surgimento dos vertebrados. Nesse caso, vamos falar dos peixes e tubarões, que surgem nesses mares primitivos, e a partir daí nós vamos ter a transição entre o ambiente aquático para o ambiente terrestre, com o surgimento dos primeiros anfíbios. Então, sempre observando que, ao longo desses processos transicionais, a gente tem essa questão da nossa
da nossa ancestralidade em comum. A partir de um grupo de anfíbios, nós vamos ter a diversificação dos répteis, aves e mamíferos. Bom, com a extinção dos dinossauros, há 65 milhões de anos, nós vamos ter, então, a diversificação e um surgimento de um maior número de espécies de mamíferos, e dentro dos mamíferos, nós vamos ter o surgimento dos primatas, tá bom? Então, dentro dos primatas, nós temos uma série de espécies, os macacos do Novo Mundo, os símios, os macacos sem rabo, que é onde nós vamos nos encaixar dentro da classificação dos seres. De acordo com o biogeógrafo Jared Diamond, que é professor da Universidade da Califórnia, que escreveu um excelente livro, O Terceiro Chimpanzé, onde ele mostra todas as características que nós somos, sim, o chimpanzé, ele fala de maneira muito contundente o fato de nós compartilharmos em torno de 98% do nosso genoma é idêntico a um chimpanzé, ou seja, apenas 2% nos separa de um chimpanzé. E esses 2% provavelmente se refere à nossa cognição, ao desenvolvimento do nosso córtex pré-frontal, onde a gente vai desenvolver a inteligência, capacidade de fala, e a capacidade de fala, a linguagem, é algo que realmente definiu a espécie humana, porque hoje, se nós estamos aqui falando, foi porque um ancestral nosso adquiriu a capacidade de manter um diálogo e o outro conseguiu, então, escutar e traduzir aquela mensagem. Então, isso foi algo que realmente marca a espécie Homo sapiens. Bom, e por que nós somos todos, inclusive nós humanos, somos sim macacos? Hoje em dia se estuda a possibilidade de colocar tanto os chimpanzés como os bonobos, todos no mesmo gênero, o gênero Homo, pois, para ser um primata, o que ele tem? São mamíferos placentários durante o desenvolvimento embrionário, uma dentição adaptada ao hábito onívoro, cérebro bem desenvolvido, 5 dedos prênseis, e um polegar opositor. A gente também teve a perda da cauda, somos o único grupo apenas com 2 glândulas mamárias, e vivemos em sociedade. Então, todas essas são as características do primatas e que todos nós, Homo sapiens, também temos, apesar de nos colocarmos em uma situação de superioridade. Então, ao longo do processo evolutivo do surgimento do Homo sapiens, o registro geológico mostra que ele surgiu em torno de 200 mil anos atrás, caracterizado principalmente, o que caracteriza a nossa espécie, com o maior cérebro e um córtex pré-frontal mais desenvolvido. Temos, então, essa capacidade da inteligência, que é isso, então, a nossa grande ferramenta para a gente sobreviver na competição entre os demais seres. No meio da savana africana, a nossa inteligência não serviria para nada, provavelmente nós seríamos predados por um leão com dentes e garras extremamente afiados, mas a inteligência fez com que a gente dominasse todas as outras espécies, e aí surgiu o que ficou conhecido como o especismo. Na década de 70, um pesquisador americano, ele sugere esse termo, que é utilizado em justaposição ao racismo, ao machismo, e o especismo seria, então, a questão de o Homo sapiens se considerar uma espécie superior. Obviamente que o desenvolvimento da cognição, da inteligência, é algo raro na natureza. Somos a única espécie com essa tamanha complexidade e tamanha complexidade de invenção. Então, a gente inventou computador, redes sociais, internet, caneta, papel, tudo é resultado da criação humana. Mas, se a gente olhar lá atrás, continuamos ainda sendo macaco, continuamos ainda tendo uma ancestralidade em comum com todas as formas de vida. Compartilhamos algumas partes do nosso genoma, até mesmo com algumas espécies de bactérias. Algumas enzimas que participam de vias metabólicas essenciais do nosso organismo também são encontradas em espécies de bactérias. Tudo isso, então, reforçando a nossa ancestralidade
em comum com todas as espécies. Mas existe algo muito interessante. Na Grécia Antiga, os grandes filósofos definiram questões éticas e morais, e cabe nós, nos dias atuais, analisarmos se é ético e moral continuarmos subjugando as demais formas de vida a nosso bel prazer. Bom, por último, eu gostaria de fechar a minha fala com uma frase do Charles Darwin, que diz que a diferença entre a capacidade mental do homem e a dos demais animais superiores, por mais grande que pareça, é certamente uma diferença de grau e não de tipo. Brilhante abordagem, professora. Agradecemos sua colaboração, sua fala, muito pertinente. Doutor Arthur, temos acompanhado durante esse governo inúmeros retrocessos de leis ambientais e de amparo à proteção animal. De acordo com a sua análise, a legislação vigente, ela cumpre bem o papel da proteção animal? Quais as implicações diante desse cenário de retrocesso do ponto de vista do desenvolvimento sustentável e a proteção da fauna? Olá, saudações. Agradeço o convite e saúdo minhas colegas da mesa. Então, vamos abordar a questão dentro da perspectiva, nesse primeiro momento, do princípio do desenvolvimento sustentável, que foi consagrado na ECO 92, ou seja, há praticamente 30 anos, que é um princípio muito caro ao direito ambiental, mas aqui nós estamos falando dentro de uma perspectiva do direito animal. O que é que pressupõe o desenvolvimento sustentável? Um tripé, 3 elementos: desenvolvimento social, econômico e preservação do meio ambiente. O que a gente percebe na prática? Qual é a observação? É uma degradação do meio ambiente, uma ausência de desenvolvimento social e não um desenvolvimento econômico, mas um aumento de riqueza para uns poucos. O nosso artigo 170 da nossa Constituição Federal, que fala da ordem econômica, ele tem como princípio a defesa do meio ambiente no seu inciso 6. Não há dualidade, não há contradição entre desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente. Só pode haver desenvolvimento econômico se houver defesa do meio ambiente. Por sua vez, o nosso artigo 225 também da Constituição, que é um artigo que surge na Constituição de 88, na nossa Constituição Democrática, que a gente tenta deixar para trás toda aquela fase de horror histórica, ela trata do meio ambiente equilibrado. E o meio ambiente equilibrado, para todas as espécies, mas para a espécie humana, ela se configura como direito fundamental de terceira dimensão. E os direitos fundamentais não podem ser extirpados da população. Não pode ocorrer retrocesso em direitos fundamentais, até porque eles estão, todos os direitos fundamentais, interconectados. Vide o que acontece numa região, por exemplo, de um lixão, onde há várias doenças naquela população. Nunca é demais lembrar também que o próprio artigo 225 da Constituição, no inciso 7 do parágrafo 1º, veda a crueldade animal. E, no mesmo sentido, a Lei de Crimes Ambientais, no seu artigo 38, também veda os maus-tratos. Então, é de se perceber que há um claro reconhecimento surgindo na Constituição e replicado pelos demais normativos internos do Brasil, que há um reconhecimento da dignidade animal. Então, essa perspectiva equivocada do que seria o desenvolvimento e seus desdobramentos, ainda mais uma vez, como se possa reconhecer o princípio do desenvolvimento sustentável como um princípio interessante, ela está diretamente relacionado com o atual momento pandêmico. Porque há uma coisificação da natureza, não só da natureza, dos animais, não só dos animais, dos próprios seres humanos, pela lógica estruturante e dominante. Há muito não se sustenta o mundo nessa forma
nessa estrutura que é proposta, nesse sistema cruel de exploração e que vem causando prejuízos a todo o planeta, a todas as formas de vida. Os exemplos, eles são vários e são explícitos. Não há desculpas plausíveis para não reconhecê-los. Como já foi citado aqui por alguma de minhas colegas, e com certeza será ainda abordado, questões como pesca intensiva, pecuária, desmatamento, ou seja, há um sistema vigente que ele é cruel e ele explora os animais e a natureza, e por isso que nós estamos dentro de um momento de pandemia, dentro de um momento de isolamento social. Gripes suínas, aviárias, SARS, Covid-19, são alguns exemplos históricos. Mas, se não houver uma mudança de perspectiva, não serão os únicos. As próximas pandemias, assim como a mudança climática, elas se aproximam. É necessário que ocorra uma mudança profunda e imediata. É necessário verdadeiramente, então, dentro dessa perspectiva, inserir a dignidade animal, assim como de toda a natureza, em todas as perspectivas das ações humanas. E o tempo urge. O relógio está passando e as medidas precisam ser tomadas. Os governos precisam alterar as suas políticas públicas. Agora, por óbvio, seria muita inocência esperar uma mudança de forma espontânea do mercado e de todas as suas engrenagens. A perspectiva de mudança desse mundo antropocêntrico, machista e adoecido, ele vai perpassar obrigatoriamente pelo caminho da educação. Uma educação plena em todos os níveis e instâncias, assim como que contemple também uma educação animalista, uma educação que reconheça os animais como entes com dignidade. E sobre a educação, eu vou trazer aqui algumas frases que ilustram bem o que eu quero dizer, esse meu pensamento. Abre aspas, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela. Aspas novamente, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Paulo Freire. E, por fim, a Malala, um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. O meu medo é que não haja mundo a ser mudado se alterações radicais não forem implantadas o mais rápido possível. Então, sem uma educação plena, portanto, incluindo isso aí uma educação animalista, também não haverá o pleno exercício da cidadania e resultará na repetição dos nossos erros do passado e na perpetuação dos nossos erros do presente. Sem uma educação plena, não há democracia, apenas uma caricatura grotesca e deformada. Pachamama, a Mãe Terra, ela ensina, ela vai nos ensinar, e nós vamos aprender enquanto espécie, seja pelo amor, seja pela dor. A vida no planeta, ela vai continuar, eu não tenho dúvidas disso. Eu questiono se a espécie humana também continuará a existir se não mudar a sua perspectiva, a sua trajetória, a sua caminhada. Eu gostaria de agradecer a inclusão do direito animal na presente arena de fala, em um claro reconhecimento da necessidade da mudança de paradigma em um mundo no qual os animais são cruelmente massacrados dia após dia. Muitas vezes, a questão animal ela passa desapercebida, embora em praticamente todos os atos corriqueiros do nosso dia a dia, até mesmo, como bem citou a professora Tatiana, essa correlação que temos com as demais formas de vida, inclusive as que habitam o nosso próprio organismo, elas são intrínsecas. Já me encaminhando para finalizar a minha fala, mas para aproveitar e por entender que aqui é a arena própria para isso, eu não poderia me omitir e me silenciar durante o triste momento histórico pelo qual o Brasil passa, especialmente na área ambiental.
pode-se considerar que em governos anteriores o esforço na área ambiental foi menor do que o necessário, mas nunca houve um ministro do meio ambiente explicitamente contrário ao meio ambiente, explicitamente contrário à vida. Por fim, é importante registrar também que o governo federal, até pelo alcance das redes sociais, especialmente nos fóruns internacionais, falta descaradamente com a verdade quando se refere à situação ambiental no Brasil. O contexto é de desestruturação dos órgãos de proteção ambiental e de destruição do meio ambiente. Repito, o governo federal mente despudoradamente sobre o que acontece no Brasil. Vivemos tempos estranhos, momento histórico de negacionismo, intolerância exacerbada e, muitas vezes, infelizmente, apologia à ignorância. Mas eles não passarão. E, como diria o trecho da música de Chico Buarque, apesar de você, amanhã há de ser um outro dia. Muito obrigado e fico à disposição. Obrigada, professor. Foi muito pertinente a sua fala, realmente um cenário preocupante. Vamos, então, ouvir a doutora Lígia. Doutora Lígia, eu gostaria da sua opinião, enquanto advogada, sobre o direito dos animais e as mudanças climáticas. Existe alguma relação? Quais os impactos temos sofridos com a relação, com as alterações climáticas, e como o homem ele tem contribuído para que elas ocorram? Olá, Janice, olá a todos da mesa, boa tarde para todos. Eu acho que, complementando a fala de todos até agora, um dos resultados da exploração animal são as mudanças climáticas. Nós acabamos de passar pela cúpula do clima, como bem observou o Dr. Arthur, e é uma cúpula que apela por medidas para reduzir os impactos humanos que aceleram as mudanças climáticas. De acordo com o painel internacional de mudanças climáticas, nós temos menos de uma década para adotar posturas para desacelerar as mudanças, que esse painel já projeta o nível do mar subindo até 2100, ainda que a gente consiga reduzir a meta da poluição a nível pré-industrial para 2030. Ou seja, o nosso oceano está subindo sem parar. Principalmente depois da Revolução Industrial, o homem não possui mais limites para a exploração. E a gente desenvolveu tecnologias cada vez mais predatórias, mais danosas para o meio ambiente, porque a gente enxerga o meio ambiente somente como um objeto de valor econômico, independentemente dos custos para a vida selvagem e para a nossa própria. E nos esquecemos que o meio ambiente é o meio do qual nossa sobrevivência depende, e para que a nossa vida exista, nós precisamos tratá-lo com equilíbrio. A importância de tomarmos decisões para conter os avanços das mudanças climáticas é extrema quando a gente considera que 60% da população de todo o mundo vive próximo a regiões costeiras ou mesmo no litoral e já sofre com as mudanças climáticas. É uma população que está diretamente atingida com a elevação dos níveis dos oceanos, e toda a população, seja costeira ou não, ela já sofre com os desastres naturais que se tornam cada vez mais comuns, como furacões, incêndios, grandes secas, chuvas torrenciais. E é urgente tratar esse assunto como premissa para a sobrevivência da vida no planeta, incluindo a vida humana, conhecida como civilizada, mas nós somos só uma das espécies que aqui habitam. O Brasil tem uma imensa costa litorânea e várias das nossas maiores metrópoles se encontram no litoral. Independente do nível dos oceanos, todos os brasileiros já estão sofrendo com as mudanças climáticas aceleradas, como secas, falta de alimentos, queimadas, poluição das águas, contaminação, doenças tropicais se proliferando. Por exemplo, a febre amarela em pleno centro urbano de São Paulo, ou surto de leptospirose aqui no Acre. E o surgimento das novas variantes agressivas da Covid, uma criação sui generis brasileira. Nós sabemos que 8 milhões de pessoas morrem todos os anos, 8 milhões, repetindo, morrem todos os anos em razão da poluição atmosférica, por doenças respiratórias ligadas a ela, e que até 2050 nós teremos 200 milhões de refugiados do clima, isso mesmo. Isso confirma a necessidade de preparar nossos cidadãos, nossos futuros cidadãos das próximas gerações, para exercer seus direitos, cobrar medidas públicas e posturas eficazes de nossos governos, de forma que a garantir que nós e nossas futuras gerações venham a usufruir de um ambiente ecologicamente equilibrado no futuro, bem como evitar as previsões de colapso que comprovam que o caos se instalará caso nada seja feito.
No Brasil, a produção de alimentos sacrifica muito dos nossos biomas. De acordo com o ICMB, já temos 5 espécies extintas em nosso território e outras 5 extintas de todo o planeta, e mais de 1.000 espécies com algum tipo de risco de extinção. Tudo isso em razão da devastação de áreas para exploração de animais para consumo, seja para criar os animais ou para produzir a ração que eles consomem, considerando que 80% da soja produzida é destinada à ração, e também em razão do desmatamento que assola a vida silvestre nos coloca em contato com novas doenças, como essa pandemia, que pelo visto vai ser a primeira de muitas, e é o resultado de uma pressão nada racional para a abertura de pastagem, de culturas para produzir ração, e de uma exploração nada equilibrada da natureza. A economia dessa forma é imbecil. Sem investimentos em tecnologias novas e de uma multiplicidade de produção de riquezas do país, nós vamos ser conduzidos apenas a um rastro de miséria como legado, para nós e para os nossos filhos. Nenhum país rico, desenvolvido, com alto IDH, possui uma economia baseada no extrativismo ou em exploração de commodities. Os economistas confirmam que, depois da exploração inicial, existe um boom econômico na região, mas depois disso, é uma decadência e sobra apenas miséria e subdesenvolvimento. O próprio Acre, que hoje eu moro, depois do boom da borracha, a economia do estado perdeu crescimento e a população daqui tem um dos piores IDHs do país, muito sem acesso à água tratada e sem acesso a saneamento básico como resultado. A doutora Camila Brancom, pesquisadora da East Anglia do Reino Unido, ela afirma que nós ainda usamos carvão e petróleo, tecnologias atrasadas do século retrasado e que já deveriam ter sido consideradas ultrapassadas se a gente tivesse investido em pesquisa e inovação. E que ela pontua que o único caminho para real sustentabilidade é a inovação técnica, é pesquisa, é ciência e é preservação. Quando a gente vê o relatório do Conselho Empresarial de Desenvolvimento Sustentável, em parceria com a Agência Internacional de Cooperação Alemã, a gente vê que para cada R$1 milhão adquiridos com a pecuária bovina, a gente gerou 22 em impacto ambiental. Ou seja, para cada 1 bilhão do nosso PIB de pecuária, ficamos com prejuízo na alçada de 22 milhões que nunca é reposto. Apenas geramos rastros de miséria nos locais que sobrevivem do agronegócio e ainda por cima com subsídios públicos, que servem somente para enriquecer o sistema financeiro. As atividades pecuárias que exploram e violam direitos animais e mesmo humanos, se considerarmos os escândalos recorrentes de assassínio de líderes indígenas e trabalho escravo. E nos resta um prejuízo de um PIB cujo lucro nunca é investido da forma dependemos menos da indústria agropecuária e preservamos mais nossas riquezas naturais de uma forma que nos leva a gerar cada vez um prejuízo maior e mais acumulado ano a ano. Enquanto estudos levantam que a Amazônia, em pé, gera uma receita de 7 trilhões ao ano e que não exploramos e nem desenvolvemos com os cortes regulares na pesquisa e na ciência nesse país. Nós temos um governo atual descompromissado com a pauta ambiental, que está desmontando a pasta ambiental desde que assumiu, e que nos levou ao aumento do impacto exponencial, considerando o aumento das queimadas de 2019 para cá, de centenas de campos de futebol, e muitas áreas protegidas são reservas indígenas, cuja demarcação foi paralisada desde então, além do aumento do assassinato dos líderes indígenas. Inclusive, nós tivemos a recente perda do povo Juma por Covid, em que seu último líder, Aruca Juma, morreu de Covid depois de receber o exclusivo brasileiro tratamento precoce. As ações humanas de exploração predatória estão nos levando ao colapso. Quando paramos para analisar, o Brasil é um país cuja boa parte da economia depende da agropecuária, cujas ações atuais estão cada vez mais nos afunilando, e muito menos na ciência, que vem somando cortes e cortes nos orçamentos, como, por exemplo, o fim da CEITEC. Estamos indo na contramão com desmatamentos, queimadas para mineração e criação e alimentação de gado, e fomentando uma indústria cruel que não sustenta o país a médio e longo prazo. Nós arcamos com todos os prejuízos, por exemplo, como deixado pelo desastre de Mariana e Brumadinho. O custo de sermos o celeiro do mundo produzindo ração e carne será alto para as próximas gerações e não se limitará só aos brasileiros. E nós poderemos, inclusive, incorporar parte dessa população futura prevista de refugiados do clima. Nós já percebemos que a nossa geração vem morrendo literalmente pagando o preço pelos avanços e degradações das gerações passadas e colhendo a miséria como resultado de investir numa economia predatória e nada plural. As violações a direitos humanos contra comunidades indígenas e quilombolas refletem exatamente a nossa relação desequilibrada com o meio ambiente, a percepção de que a defesa de direitos humanos se relaciona com a preservação dos ecossistemas para manter o equilíbrio da vida no planeta e no nosso país, para que todos neles residam, é fundamental para a saúde das próximas gerações e, digo mais, a existência das próximas gerações dos povos cuja sobrevivência já está ameaçada pela degradação ambiental.
A mudança da nossa relação com os animais, sejam eles domésticos ou selvagens, precisa ser alterada urgente, imediatamente. Sem uma relação de respeito pela vida não humana, não vamos apenas sucumbir como sociedade, mas como espécie, colhendo fome, miséria e doenças. A mudança é fundamental para a nossa sobrevivência como espécie e para uma vida digna e universal. Eu acredito que, conforme nossa sociedade evoluiu moralmente, a ponto de entender os limites que precisamos nos impor para evitar atrocidades cometidas no passado, como a escravidão e os campos de concentração, já estamos unidos na luta para que direitos humânicos básicos sejam reconhecidos por governos autoritários e que agora também precisamos construir nossa consciência coletiva quanto à relação entre humanos e animais e a vida silvestre do planeta e não enxergá-lo somente como um patrimônio a ser explorado, mas sim como parte de algo vivo e que necessita de preservação, inclusive para nossa sobrevivência. Agradeço muito a minha participação, vou devolver a palavra para a mediadora, a doutora Jenife, e espero que as pessoas consigam entender a relação entre a nossa exploração dos animais e as mudanças climáticas, que todos nós já estamos sofrendo as consequências, independente da dieta que adotemos, do modo de vida que adotemos e de nossa função social aqui no país. Parabéns, doutora Lígia, obrigada pela explanação, parabéns aos demais membros da mesa. Gostaria de agradecer pelas importantes reflexões que vocês nos trouxeram nessa tarde. Observei no chat, nós temos muita interação, muitos feedbacks positivos em relação ao tema debatido, mas nós não temos perguntas. Então, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né, para darmos início ao encerramento da nossa mesa. Gostaria de verificar se algum de vocês gostaria de fazer alguma fala. Doutor Arthur, por favor. Perdão, mas eu sou mestre em quebrar protocolo. Eu acho que a Vanessa vai falar a mesma coisa que eu vou falar, que é a boiada está passando no Congresso Nacional, vaquejada, caça, suposta criação, entre aspas, de animais silvestres, mas a Vanessa tem acompanhado bem mais, então eu vou declinar a minha fala para a Vanessa poder explicitar um pouco mais. Ô, doutor Arthur, obrigado, mas eu acho que você tem tanto mais propriedade, que já acompanha bem mais tempo que eu, mas só para aproveitar esse momento, não poderia deixar de registrar o repúdio, acredito, de todos nós, com relação à aprovação ontem na Comissão do Meio Ambiente, proposta que reconhece a vaquejada como uma atividade desportiva, né? Nós estamos aí com uma emenda constitucional que teve um efeito retroagindo negativamente para a causa animal, né? Essa emenda constitucional 96 está sendo questionada lá no Supremo, e, enquanto isso, a boiada está passando realmente com a aprovação de todos esses retrocessos. Eu deixei aí no chat o link para assinatura de um abaixo-assinado contra a vaquejada. Vaquejada não é cultura, vaquejada não é esporte, vaquejada é tortura, e a gente não pode permitir esse retrocesso. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Vanessa. Realmente, fala muito pertinente. Nós estamos vivendo um cenário de retrocesso diante da lei de proteção. Nossos projetos, os projetos que nós trabalhamos, doutora Vanessa, doutor Arthur, né, todos os membros da mesa, projeto o qual eu coordeno, trabalha justamente assuntos voltados à questão animal. Então, nós deixamos aqui para vocês no chat, se vocês puderem acessar, acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais. O que nós trouxemos aqui é uma ponta, né? A gente tentou trazer um cenário global, né? Perpassar por alguns pontos para que vocês compreendam a importância do tema, a importância de nos sensibilizarmos, de nos conscientizarmos a respeito da nossa responsabilidade com os impactos que nós estamos causando e colocando em risco, inclusive, a nossa própria sobrevivência. Então, temas importantes que nós nem chegamos a discutir aqui, a gente discute lá no nosso projeto. Então, estão todos vocês convidados a nos acompanhar, a interagir conosco nas nossas redes sociais. De repente, não surgiu uma dúvida agora, mas talvez vocês queiram saber uma informação mais para frente, né? Debates como
Agora foi aprovada a PL da vaquejada, mas a gente está em discussão uma outra PL tão absurda quanto que é a PL 318. A gente vai fazer uma live no nosso projeto para falar um pouco a respeito. E se vocês ainda não estão cientes do que se trata isso, ela é simplesmente um projeto de lei que quer tornar a criação de animais um patrimônio cultural brasileiro, colocando em risco a integridade, inclusive, de espécies silvestres. Isso é muito sério, isso é uma questão que precisa ser amplamente debatida, a gente precisa conhecer esse tipo de projeto, né, que os nossos representantes, os nossos governantes, eles estão utilizando da fala já dita aqui, né, estão passando, né, levando essa boiada embaixo dos nossos narizes e estão aprovando e passando de qualquer forma, e isso é inadmissível, tanto o retrocesso e a gente observar tantos absurdos como esse. Então, testes em animais, né, relação da violência com os animais e a violência doméstica. Então, gente, são tantos pontos, né, dentro dessa cadeia inteira que a gente não conseguiu trazer aqui para vocês, mas a gente discute lá. Então, se vocês tiverem interesse, né, as nossas redes sociais, do meu projeto, do projeto da doutora Vanessa, do projeto do doutor Arthur, nós temos aqui também acompanhando a nossa live outros colegas que são membros do nosso projeto, que também não puderam compor a mesa, mas que estão lá junto conosco, né, professor César Claudino, professor Orlando, temos bolsistas, a gente tem uma equipe muito legal, a gente realmente dedica e estuda tempo por essa causa tão importante. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a participação, a presença de todos que acompanharam, que deram feedback positivo, ficamos muito contentes de ter trago, né, pontos de reflexões importantes para todos. Esperamos ter novas oportunidades de trazer em novos eventos mais informações a respeito da causa, nos colocamos à disposição e agradecer, né, o convite, agradecer a todas as entidades que foram envolvidas, né, no evento. Vou listar algumas aqui, né, indicando a Defensoria Pública do Distrito Federal, o Núcleo de Estudos de Paz e Direitos Humanos, o Projeto de Extensão Educação para os Direitos Humanos, Direito Achado na Rua, inclusive sigam aqui a página, né, o canal deles, o projeto Vez e Voz, Conservatório Musical do Vale do Jurá, o Conscientize-se, que é o nosso projeto do IFAC pela causa animal, o Núcleo de Estudos dos Direitos Animais, que é o projeto da doutora Vanessa, Assessoria Jurídica Universitária Popular Roberto Lira Filho, e agradecer também a doutora Sabrina, que gentilmente, né, lembrou da gente e viu a importância da causa e nos fez o convite para participar. O pessoal do Direito Achado na Rua, que cedeu o canal para que a gente pudesse realizar por aqui, né, esse evento, então, muito importante. Então, é isso, a gente vai encerrar por aqui a nossa participação no evento, e mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, boa noite, foi uma honra, uma alegria participar com vocês. Obrigado a todos, fico sempre à disposição. Tchau, gente, foi um prazer. Até a próxima, gente. Muito obrigada.